Olá, pessoal. Olá, João, tudo bem? A gente está aqui hoje com o João, da consultora R. Freitas, e ele vai trazer para a gente hoje um case de como foi a estruturação do processo de vendas, né, a necessidade que eles viram de estruturar o processo, eles tiveram o apoio da DNA de vendas, e também como é que eles implementaram esse processo com a tecnologia. Como é que foi a adaptação da equipe, como é que foi todo esse caminho até chegar a esse ponto hoje, que eles podem dizer que é um case de sucesso. Então, eu queria que você se apresentasse e já desse início a essa história de vocês. Oi, Ana. Primeiro, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando para vocês. Realmente foi uma mudança muito grande para a gente, que não foi só tecnologia, foi uma mudança de cultura muito grande dentro da empresa e que não foi fácil, mas que trouxe frutos muito bons para a gente. Eu vou apresentar aqui já, começar a apresentação, que eu falo um pouco da empresa, falo um pouco da nossa história, e aí eu já emendo a parte da apresentação de como que foi exatamente esse processo. Bacana. Ó, peraí. Por algum motivo. Tá dando para ver? Estou vendo aqui. Tá ótimo, então. Então é o seguinte, a gente é uma construtora, consultoria incorporadora de Uberlândia. Eu vou falar um pouco sobre mim primeiro. Meu nome é João Vitor de Freitas, eu sou diretor e sócio aqui da empresa. E a gente, que até coloquei um QR Code aqui, se alguém quiser entrar em contato comigo depois. Mas é o seguinte, a gente está no mercado há 37 anos, a empresa foi fundada em 1985 pelo meu pai. E nós somos uma construtora e incorporadora daqui, que a gente já fez tantos empreendimentos residenciais quanto empreendimentos comerciais na nossa história. Então, já fizemos desde empreendimentos de padrão econômico, condomínio de casas, loteamentos, médio padrão, alto padrão, comerciais no sentido de build to suit, seja galpões de supermercados, galpões de materiais de construção. E a gente é uma empresa 100% uberlandense, né? Então, a gente só constrói Uberlândia na nossa história, a gente não pensa em sair daqui tão cedo, que está no nosso DNA, a gente preza muito pela qualidade de vida, seja da família, seja dos construtores, porque assim, quando a gente sai da cidade, a gente acaba perdendo um pouco de qualidade de vida. E esse não é o nosso objetivo por agora. A gente acha que o Uberlândia tem muito mercado ainda para crescer, é uma cidade que está um crescimento potencial muito grande. Então, a gente não pensa em sair daqui. A gente pensa em cada vez mais nichar dentro do comercial, desculpa, do residencial, do ramo residencial. Provavelmente nossas próximas obras serão cada vez mais voltadas para o alto padrão, mas a gente ainda está muito aberto à oportunidade de mercado, na parte comercial principalmente. Então, esse aqui é um pouco da nossa equipe. Nós temos aqui dentro, hoje, na parte administrativa, 15 pessoas, mas nós sócios, no caso. Então, eu tenho dois irmãos também. Nessa foto de cima aí está meu pai, que fundou a empresa. Tem dois irmãos mais velhos que eu, inclusive, que já entraram na empresa também há algum tempo. Então, ao longo dos anos, cada hora um filho foi chegando na empresa e agregando de alguma maneira. Hoje, nós separamos aqui algumas entre nós, mas estamos sempre conversando, sempre tomando decisões em conjunto, todo mundo. Então, a gente tem muito orgulho, que a gente fala que assim, a gente é uma consultora que tem 37 anos, não é qualquer empresa que fica 37 anos no mercado e sobrevive. Então, assim, a gente tem muito orgulho pela história que a gente herdou, e por tudo que a gente passaram ao longo desses anos, que meu pai construiu, mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode ficar parado no tempo, a gente tem que estar sempre se modernizando e dando uma cara nova para a empresa. Então, mostrar Bacana. que além da credibilidade, a credibilidade, história, porque a gente nunca teve nenhum processo na justiça de cliente, a gente é muito presente com nossos clientes, estamos sempre muito, a gente fala assim, que se qualquer cliente tiver algum problema, quiser bater na porta e falar com o dono, ele fala a hora que ele quiser. Uhum. Então, isso é muito importante para a gente, para dar sempre
presença e estar perto, né, do nosso cliente. A gente preza muito pelo atendimento, pela satisfação e tudo mais. E qualidade de construção, sem dúvidas. Mas a gente não podia ficar restrito, né, a essas histórias e não se adaptar, que o mercado está cada vez mudando mais, né, então cada vez está mais rápido as mudanças, e principalmente a pandemia foi um momento que a gente falou, olha, se a gente não pegar esse momento agora, aproveitar e mudar de vez, a gente vai ficar para trás, né? Os clientes estão cada vez mais exigentes e com razão, então a gente, além de ver essa necessidade, surgiu uma oportunidade também, que a gente fala que a gente teve a oportunidade, o Uberlândia está num momento de crescimento muito grande, então a gente não precisa inventar a roda, a gente pode trazer ideias boas que estão acontecendo em outros locais e trazer para a Uberlândia. E aqui tem consultores de fora vindo, trazendo ideias interessantes também, mas a gente tem um mercado ainda assim muito aberto e esperando por novidades. Então a gente falou, olha, vamos aproveitar essa pandemia e vamos mudar tudo no comercial. Eu vou mostrar os desafios também que a gente teve, né, que levou a gente a tomar essas decisões. Aqui é um pouco da nossa história. De 1985 até 92, a gente fez alguns loteamentos num bairro aqui em Uberlândia, bairro Pacaembu. De lá para frente tiveram vários empreendimentos, então fizemos reformas do principal clube aqui da cidade, da portaria do Praia Clube, tivemos empreendimentos residenciais, de edifícios, tivemos horizontais, hospital, loteamentos com condomínio fechado. Então, foram várias oportunidades que foram surgindo ao longo dos anos que a gente foi tomando essas decisões, mas a gente está hoje vendo a necessidade de cada vez mais a gente nichar para uma área que é o que mais parece com a gente, que mais faz sentido para nós hoje, a gente enxerga que seja o alto padrão residencial. Não que a gente não esteja aberto a outras oportunidades, mas é o que a gente pensa para os próximos, pelo menos, 2 lançamentos. E no comercial também sempre surge uma outra oportunidade, né? Então, já fizemos supermercado da rede ABC, da rede Teia Norte. Então, isso ainda vai continuar no nosso DNA aí para frente, conforme for surgindo as oportunidades. Então, os nossos desafios ao longo desses anos, principalmente em 2020, que a gente enxergou, né, foi o seguinte: a gente estava com um grande estoque de imóveis, a gente tinha feito um lançamento em 2016, que foi o último do Zetar, e a gente estava com bastante imóvel ainda. A gente pegou um período de crise muito grande, né, 2014 a 2019, a 2018. 19 que começou a voltar, né? Só que a gente ainda estava com um estoque grande, e a gente precisava capitalizar, vender esse estoque, capitalizar para pensar no próximo lançamento, né? A gente sempre construiu com recurso próprio todas as nossas obras. A gente falou, olha, se a gente não aproveitar para vender agora e capitalizar, a gente não tem como lançar o próximo empreendimento. E a gente, por sorte, a gente já tinha finalizado todas as nossas obras que estavam em andamento antes da pandemia. Então, no começo de 2020, de janeiro, a gente terminou a nossa última obra. Falou, vamos ficar uns 3, 4 meses aí, reorganizando algumas coisas inteiramente. Depois a gente já começa o próximo lançamento. E aí foi quando veio a pandemia. A gente falou, opa, vamos esperar. Porque a gente não sabe o que vai acontecer com o país. Então a gente resolveu esperar mais um pouco até a poeira baixar, né? E, como todo mundo sabe, a poeira demorou a baixar, a gente estava muito imprevisível, né? Os custos de materiais subiram bastante. Então a gente ficou 1 ano e meio sem nenhuma obra, né? Para uma consultora isso é péssimo, porque é 1 ano e meio de custo administrativo. A gente manteve todo mundo aqui da equipe, né? Porque a nossa equipe a gente fala que é uma família. Tem pessoas que estão aqui desde o começo da empresa, há 35 anos. Tem gente que está há 30, tem gente que está há 20, 15. Então, assim, as pessoas aqui a gente trata como uma família mesmo. É muito difícil depois que entra, né? Claro que cada um tem que fazer o seu papel, mas a gente não manda embora a troco de nada. Então, assim, a gente trata, está sempre muito perto, a gente é muito sólido, muito flexível com relação a cada momento pessoal de cada um. Então, a gente falou, olha, vamos segurar 1 ano e meio sem nenhuma obra, com custo administrativo lá em cima, então a gente precisa vender. Se a gente não vender, a gente não tem como sobreviver a empresa, né? E foi um momento muito bom, né? A gente fez, poxa, 2020 ali, 2021 a gente vendeu todo o nosso estoque, né? Graças a tudo que a gente implementou, os processos. Claro que o mercado também, assim, depois de 2, 3 meses de pandemia, já, todo mundo assustou, depois voltou, né? Muito forte. Mas o processo, as tecnologias foram essenciais para a gente conseguir fazer esse
essas vendas darem certo. Então, assim, os desafios que a gente tinha era exatamente esse. A gente não tinha controle de leads virtual, era 100% no papel. Então, eu lembro quando eu fui dar uma olhada, tinha papéis de, sei lá, 2005 ainda, clientes, tudo no papelzinho, não tinha controle de etapa de funil. O controle era péssimo, tanto que assim, a gente quase não aproveitou nada dos leads antigos, muito antigos, né, talvez um ano ali, 2 anos para trás, a gente ainda aproveitou para tentar algum contato. Mas antes disso, já era uma coisa muito antiga, não tinha muitas informações sobre cada lead, então realmente era algo bem arcaico. Não tinha acompanhamento de funil, né, então não tinha funil de vendas, né, a gente não tinha montado nada ainda nesse sentido. A controle de disponibilidade dos imóveis era feito por planilhas, então, por exemplo, o dia que vendia, a planilha ficava defasada. Então, sempre estava defasada o controle, sempre tinha que ficar enviando para os corretores. Então, Uberlândia tem centenas de corretores. Então, pensa todo dia algum corretor mandando, pedindo planilha. Aí vendeu um apartamento, aquele lá já não está mais disponível. Então, estava sempre defasado, então era um retrabalho muito grande. A gente tinha poucos materiais de divulgação dos nossos empreendimentos que estavam à venda ainda. Então, foi um trabalho também da gente começar a cultura virtual, começar a trazer algumas tecnologias para dar condições para as imobiliárias e para a nossa equipe interna aqui, porque senão fica difícil realmente fazer todo um trabalho, né? Então, a gente começou a produzir mais materiais dos empreendimentos que estavam em estoque. As informações estavam sempre muito diversas em vários lugares, porque a gente tinha controle de propriedade no lugar, a proposta em outro, as reservas em outro. Então, assim, era muita informação, o material de divulgação em outro, muita informação em vários lugares diferentes e com pessoas diferentes. Então, assim, era sempre um trabalho grande, tá sempre pegando material ali, pega outro ali, saber se estava atualizado ou não. Então, era um trabalho desnecessário, né, que a gente fala. E muitos corretores solicitando sempre as mesmas informações, né, frequentemente. Então, era sempre pedindo as mesmas coisas. Falei, olha, então, é possível que não tenha nenhum jeito da gente facilitar esse controle, né, e unificar de maneira que fica sempre atualizado. Bacana. Então, o que a gente tinha que fazer era organizar o setor de vendas por completo, né, não tinha uma coisa específica. Como tecnologia, processo, pessoas, né, e cultura, mudança de cultura, porque a tecnologia é extremamente importante, né, então ela faz muita diferença. Sem processo também fica difícil, porque a gente tem que ter processo de como que as coisas vão acontecer. As pessoas, então, não necessariamente as pessoas eram boas, só que elas precisavam ser realocadas de maneira que elas fornecessem a melhor qualidade delas no setor certo, porque às vezes uma pessoa muito boa de relacionamento estava na parte de atendimento de lead, e essa que é um exemplo muito bom aqui da empresa, que a gente tem um coordenador de imobiliárias hoje, e na época ele fez o atendimento dos leads, e o lado bom dele é o relacionamento com o corretor, com as imobiliárias. Então a gente falou, não, esse cara não tem que ficar atendendo os leads, ele tem que estar se relacionando, dando toda a condição para as imobiliárias, para o corretor, para os clientes deles, em vez de estar atendendo o lead. Então, trouxemos outra pessoa para fazer o atendimento dos nossos leads. E mudança de cultura, porque se implementar tecnologia, processo, em um local onde as pessoas tinham pessoas mais velhas, com certa dificuldade de adaptação à tecnologia, e mudar meio que da noite para o dia é complicado, é muito difícil. Mas é um processo que é necessário e que foi um grande exemplo para a gente, tanto que o comercial fala que serviu como um exemplo para as outras áreas. Porque se a gente conseguir mudar o comercial com pessoas de diversos tipos de personalidade e idades, a gente consegue implementar isso em outras áreas. Então, foi um desafio muito grande e que deu certo e que serviu de exemplo para a empresa em todos os setores. João, só para tirar uma dúvida aí, teve algum momento que vocês falaram assim, precisa mudar agora? Teve algum ponto de virada assim que vocês viram, tem que ser agora? Ou isso aí foi crescendo, vocês foram percebendo esses desafios? Olha, assim, eu tô na empresa vai fazer 4 anos agora, eu entrei em 2019. Desde que eu entrei, assim, o primeiro ano foi mais adaptação, um pouco, de entender os processos da empresa. A partir de 2020 ali, né, até antes da pandemia, mesmo 2019, final de 2019, já havia necessidade da gente mudar o comercial, porque
comecei a entender bastante os funis de outras construtoras, né? Então, assim, a gente não... Eu falo que a gente não tem que inventar a roda, porque tem muitos exemplos bons acontecendo pelo Brasil. Eu não preciso falar, a gente nem precisa sair do Brasil para ver exemplos bons, porque o Brasil tem muita coisa interessante acontecendo. Falei, olha, eu vou começar a entrar em outros funis de outras consultoras, começar a entender como é que elas fazem, o que acontece, estudar um pouco sobre o mercado de vendas. Apesar de eu ser engenheiro civil de formação, a gente estava carente bastante nessa parte de vendas comercial. Eu falei, então eu vou entrar nisso. A gente está 1 ano e meio sem obra, né? Não sabia que ia ficar 1 ano e meio, mas a gente já estava bastante tempo. Eu preciso entender como é que funciona. Antes de terceirizar, seja para uma agência, contratar a ferramenta, eu preciso entender o processo e a ideia. Então, como quando eu comecei a entender de várias outras construtoras. Mas fiz curso, fui atrás, conversei com muita gente. Mas até então, assim, não tinha começado a realmente implementar essas mudanças. Chegou a pandemia, né? A gente falou, olha, agora é tudo ou nada. A gente precisa vender, a gente já está há X tempo sem obra, a gente precisa planejar o novo lançamento e do jeito que está vai ser muito complicado. Assim, eu já entendi que precisava ser feito, assim, que existia funil, que existia retrabalho, remarketing, automação de marketing, controle por CRM e tudo mais. Está na hora da gente implementar isso. Então, assim, a pandemia foi um gatilho. Eu falo que foi a partir de maio de 2020. Agora é o momento da gente começar a correr atrás e fazer as mudanças. E aí a gente começou a conversar com vocês da Facilita e foi em torno de junho, julho, e começar a estruturar o processo de montagem e tudo mais. Bacana. Certo. Então, os parceiros nossos, né, nesse processo de mudança do comercial, o Facilita, sem dúvida nenhuma, que foi muito bom para a gente, tanto pelo CRM, que é essencial hoje para nós, quanto para a disponibilização de materiais para imobiliárias e corretores, que é a disponibilização do espelho de vendas, dos materiais de divulgação e tudo mais. Eu vou até falar um pouco mais detalhado aí para frente. Depois que a gente contratou o Facilita, a gente sentiu a necessidade de montar um funil personalizado. Foi quando surgiu a oportunidade da DNA de vendas, eu tinha feito um curso dele já, tinham gostado bastante do material, falei, nossa, muito interessante, como que eles montam o funil, como é que faz o playbook. Só que eu pensei, falei, nossa, para eu montar isso sozinho, por mais que eu tenha entendido a lógica, eu vou demorar pelo menos 2 anos, no mínimo, até correr atrás, entender, montar, testar, e não estou restrito também só ao comercial, a gente está em outras áreas, então, olha, vai demorar muito. E aí, foi quando eu vi que eles tinham uma consultoria. Pô, muito interessante, casa muito. Vou falar um pouco mais à frente também, sobre como é que foi esse processo com eles, mas que também foi uma virada de chave muito grande para nós. Dentro do Facilita, a gente faz o controle também com a RD Station, né, automação de marketing. O Assine Online a gente começou a utilizar, que é um parceiro do Facilita também, para assinatura eletrônica. E a gente faz algumas pesquisas de inovação também, de satisfação também, com essa empresa chamada Inove, e a gente faz uma integração junto ao Facilita também, para a gente disparar essas pesquisas conforme a etapa do cliente no funil. Uhum. Então, falando um pouco mais do processo, 2020, segundo semestre, a gente começou a implementação do Facilita. Logo depois que a gente começou, veio a necessidade de criação do playbook de vendas, com a DNA de vendas, que foi um processo que durou 6 meses. Em 2021, a gente começou a divulgação do Facilita e amadurecimento dos processos, então a gente divulgou para o mercado que a gente estava utilizando agora essa ferramenta, começou a explicar para os corretores e para as imobiliárias como é que funcionava. Isso foi muito interessante, porque, assim, além de todos os benefícios que o Facilita já traz, a gente também sentiu que já existia um amadurecimento do mercado das imobiliárias e dos corretores quanto à plataforma, porque já tinham construtoras aqui em Uberlândia, uma consultora, na verdade, 2 consultoras, que utilizavam esse sistema. A gente falou, olha, então vai ser mais fácil do pessoal se adaptar. Não vai ter que ensinar do zero, até porque são muitos corretores. Em 2021, a gente fez um processo de repaginação geral da empresa, então a gente lançou a nova logomarca, que eu vou mostrar também, o nosso novo site, completamente reformulado e integrado com todas as plataformas, e a reforma da nossa sede. A gente reformou principalmente a recepção e a área de vendas.
que ela era bem antiga, bem arcaica mesmo, então a gente deu uma cara nova para a empresa, e a gente falou, olha, vamos fazer todos esses 3 lançamentos em conjunto, para dar uma cara nova geral para a empresa, para já preparar para o lançamento do nosso empreendimento, que foi feito em agosto de 2021, do ano passado, que foi o Riviera New Home. E agora, eu vou falar também um pouco mais dele aí para frente, e agora, em 2022, a gente está fazendo implementação de novos processos e preparando para os lançamentos de 2023. Bacana, foi toda uma mudança, assim, nos processos internos e de forma externa também, né, na empresa. Mudou tudo, renovou as coisas, né? Sim, com certeza. Graças a Deus, tá, a aceitação do mercado foi muito boa e tem dado certo, deu certo, tem dado certo. Essa foi a logomarca nossa, atualização dela, que a gente fez em 2021. Essa era a logomarca antiga e a gente mudou para essa. A ideia era manter o padrão. Essa seta para a direita é até uma história engraçada, né? Meu pai, que fundou a empresa, ele chama Rubens. E quando ele fundou a empresa em 85, a seta era para o lado esquerdo, que ela simula um R. Aí, na época, ele foi numa cartomante, a cartomante falou, olha, seta para a esquerda, ela meio que dá uma impressão de retrocesso. A seta tem que ser sempre para frente. E aí ele mudou, né? Mudou para o lado direito e ficou a marca da empresa, né? Então, R Freitas veio de Rubens de Freitas, que é o nome do meu pai, do meu avô também e do meu irmão, né? Que meu pai é filho, meu irmão é neto. E aí, quando a gente foi mudar a logomarca, a ideia nossa falou, vamos manter o padrão, né? A cara da empresa, mas eu quero que aumente o nome, puxe um pouco mais, assim, a cor pro vermelho mais escuro e coloque a construtora. Então, a gente até nem foi com uma agência, a gente fez aquele site de freelancers mesmo. E foi interessante que, assim, vieram 24 opções que eu não gostei, de 25. A 25ª foi excelente, a gente falou essa mesmo e vamos adotar daqui para frente. E essa é a entrada da empresa, que a gente reformou, né? Eu não tenho a foto antiga dela, como é que era, mas essa é a fachada nova hoje nossa, então a gente tem um estacionamento aqui dentro para clientes, ficou muito interessante. Muito bonita. Então, agora eu vou falar um pouco, né, como é que foi esse processo e a importância de vocês, vocês do Facilita, da DNA. Então, os desafios nossos que nós tínhamos foram praticamente todos resolvidos com essas integrações e com essas plataformas. Então, no Facilita, a gente teve unificação do acesso a todos os empreendimentos nossos, porque além de ter essas informações dispersas, eram diferentes empreendimentos, então cada um ficava no local. O espelho de vendas, então a gente tinha disponibilidade em tempo real, isso foi sensacional, não precisava mais ficar pedindo toda semana os materiais. Canal único para materiais de divulgação e informações, então a gente conseguiu concentrar todos os nossos materiais dentro do Facilita. Funil de acompanhamento para house e para imobiliárias, então a gente montou todo o funil inteiro. Então, principalmente, os nossos leads vão para a nossa house, mas a gente dá as mesmas condições de vendas, de atendimento, de materiais para as imobiliárias e corretores. Inclusive, o funil está lá justamente para isso, para o corretor cadastrar o cliente dele, e uma vez que está lá, a gente tem todo o histórico que está acontecendo, e não tem mais aquele problema de, o cliente veio por mim primeiro, ou veio naquele lá primeiro, porque sempre tinha essa briga. Hoje, uma vez está cadastrado no sistema, a gente sabe quem foi atendido primeiro por qual corretor. Bacana. Só uma dúvida nesse ponto. Tem alguma diferença aí lá dentro do funil, em etapas, que para quem está na house ou para a imobiliária? Na verdade, assim, o funil inteiro, quem usa é a house, porque como nossos leads são atendidos só pela nossa house, então a parte de pré-atendimento, de contato, qualificado e tudo mais, não que as imobiliárias não possam fazer, mas é mais natural que as imobiliárias cheguem até nós quando o lead está mais quente já. Então, geralmente, eles pegam do meio para o final ali, a partir da parte de visita, de contrato, de proposta, contrato, análise de pasta digital que a gente fez no lançamento. Então, a gente teve como a gente faz esse último lançamento, a gente faz crédito associativo com a Caixa, então tem a parte de análise de crédito para financiamento. Então, a gente tem um correspondente bancário interno aqui dentro,
que fazia toda a parte de análise, e ele ia movimentando o cliente dentro das etapas, dentro dos status da etapa de análise das pastas, para conforme ia aprovando ou não o crédito. Certo? Certo, bacana. A solicitação e acompanhamento de reservas, né? Então, os corretores imobiliários podem fazer a solicitação de reserva dos apartamentos, né, com tempo determinado. Então, para cada época a gente define um tempo. Então, óbvio que no lançamento, o tempo de reserva era mais curto, e depois, conforme foi passando o lançamento, a gente começou a dar mais tempo, né, para as reservas ficarem ativas. O acompanhamento de filas de reserva, então, também se a gente já tem uma reserva de unidade, a gente tem outro interessado nela, a pessoa pode solicitar uma reserva também, ficar na fila, caso a primeira caia. Análise de pastas em tempo real, das pastas digitais. Então, que a gente criou o funil, né, da análise de pastas, para fazer todo esse processo e ser sempre transparente com o cliente e com o corretor, seja interno ou externo. O controle das vendas, né, que seria o espelho de vendas também, e as métricas, né, como que a gente tá sendo, né, se a gente está dentro do padrão de mercado, está acima, está abaixo. Então, a gente sempre ia acompanhando como que era o nosso desempenho geral, né, tanto interno quanto das imobiliárias. Com isso, os relatórios BI são muito interessantes, né, principalmente esse novo BI que a Facilita montou. Ele está muito completo, traz muitas informações boas. E as integrações com outras plataformas, porque no começo, quando a gente começou até a mexer nessa parte de marketing, eu senti dificuldade que algumas plataformas não se comunicavam com outras. Isso é péssimo, isso dá um retrabalho muito grande. E a hora que eu vi que o Facilita tem uma integração muito boa com outras, principalmente com a RD Station, eu falei, acho que é o perfeito para a gente, assim, elas vão se conversar, né? Então, você acaba que você reduz o trabalho bastante e automatiza muita coisa. E por já ser conhecido no mercado, né? Então, o Facilita tinha uma alta aceitabilidade já em Uberlândia. Já existiam muitos corretores que trabalhavam aqui com ferramenta, então foi fácil deles entenderem como é que funcionava o sistema. Isso aqui embaixo é uma foto um recorte que eu fiz do nosso sistema hoje para mostrar quantas equipes já temos cadastradas aqui. Então, nós temos 166 imobiliárias, na verdade 165, né? Porque uma equipe somos nós. Uhum. Imobiliárias cadastradas no nosso sistema. Nem eu sabia que existia tanto imobiliário em Berlândia. Cada dia que vai surgindo uma nova. E os usuários ativos, né? Então, assim, isso é bom para a gente ver que as pessoas realmente estão utilizando e faz muita diferença. Só fecha essa. Eu acho que tá aparecendo aí para você ocultar aí, né? Para aparecer que não está aparecendo agora, apareceu o número. Ah, ótimo. Eu queria até te perguntar, você falou sobre os novos relatórios BI, o que assim, como é que o uso da equipe influencia nessa sua visão? Como é que você utiliza esses relatórios? Qual que é a sua frequência? Quando é que você para olhar? O que é de importante que você vê nos relatórios BI? Tá. O mais interessante, assim, que eu acho é a parte de conversão por etapas, né? Então, para a gente entender aonde poderia estar o problema, se tiver problema, né? Se é no marketing, se é nas vendas, como é que está o desempenho. A gente para frequentemente, assim, eu estou sempre olhando, mas de vez em quando a gente apresenta para a equipe aqui os números da, da parte também de conversão geral, né? Conversão em vendas, seja de entrada do lead até vendas, que a gente tem uma estimativa de mercado de 2 a 4%, né? Que está dentro do padrão, para ver quais equipes também estão performando melhor, se a nossa house está performando bem, como é que estão as imobiliárias. Como as imobiliárias, elas entram já numa parte mais quente, né, do funil, que é do meio para o final, acaba que a percentual de venda deles acaba sendo maior, mas é porque eles não atuam desde o pré-atendimento, né? Mas se você pegar as vendas nossas do lançamento do Riviera, foram mais de 50% feitas pela nossa house. Então, assim, isso com 2 corretores só, internos, e tinha uma pré-atendente também, que trabalhou com a gente durante 1 ano e meio. Então, foi um volume muito grande.
É óbvio que época de lançamento as imobiliárias performam bastante também. A equipe também performou bem, mas principalmente pós-lançamento, assim, os meses, 3 meses depois para frente, que o resultado da House é muito forte. Uhum. Bacana, funciona bem esse processo da House, tá lá mais firme, né, em relação aos produtos que estão, pode ser considerado estoque, para vender esse que não é do dia do lançamento, da época do lançamento, né? Vocês Exatamente. chegaram a falar sobre esse processo? A DNA, ela influenciou nessa parte de ter um pré-atendimento, de quantas pessoas seriam para atender na House? Com certeza. Eu vou passar o próximo slide aqui, que a gente fala como que foi, né, o trabalho com a DNA. A gente contratou eles em final de 2020 ali, segundo semestre. Foram 6 meses de consultoria. Eles entendem bastante da parte do funil, então o conhecimento é altíssimo nível. E foi 100% personalizado. Então, na época, eu já tinha visto em alguns webinários, algumas palestras sobre a necessidade de trazer um pré-vendas, né? Necessidade não, a possibilidade, né? Porque isso é muito dependente de cada situação, de cada construtora. Mas a possibilidade de trazer um pré-vendas para fazer toda essa parte de triagem do pré-atendimento. E na primeira reunião com eles, a menina que atendeu a gente falou: olha, vocês precisam de pré-vendas. É bom por causa disso, disso, disso. Ele explicou os motivos, a gente concordou 100%, né? Eu já tinha isso em mente. E foi quando a gente decidiu contratar uma pessoa para essa parte, foi essencial no processo, né? Hoje ela não tá mais com a gente, mas no momento de lançamento foi extremamente importante, porque o volume de leads é muito grande, né? O lançamento dá um choque na cidade, né? Você divulga em todos os locais, o investimento da consultora é muito grande. Então, nossos corretores não tinham condições de fazer todo um atendimento, desde o pré-atendimento até vendas, se não tivesse a pessoa para auxiliar. Então, a primeira necessidade que trouxe foi essa. Então, ao longo do processo, assim, enquanto a gente ia fazendo a consultoria e montando o funil, a gente já foi atrás dessa pessoa, para pré-vendas. E o funil, ele foi completamente personalizado, né, em questão de dimensionamento da equipe também, explicou qual era o tamanho da nossa equipe. Nós tínhamos 2 corretores com personalidades diferentes, então a gente montou um funil só, mas os processos para os 2 corretores eram um pouco diferentes, para a gente testar e ver qual que fazia mais sentido do processo e se eles se adaptavam a esse processo. Então, fizemos clientes ocultos também com eles, para ver como é que estava o nosso atendimento, né, porque a gente não sabia. Cliente oculto é quando a gente faz o teste, né, de todo o processo de vendas, para ver como é que está o atendimento. Então, assim, foi muito bacana mesmo, foi um divisor de águas para a gente também, montar esse funil. Então, hoje o nosso funil é 99% do jeito que a gente montou. Se a gente mudou depois disso, foi um detalhezinho ou outro ali de tenda facilita. Mas o playbook de vendas, né? Até como que a gente vai atender o cliente, com que frequência que a gente vai mandar mensagem para ele, se ele não atender, como é que a gente vai agir. Então, tudo isso foi bem especificado, né? Até as palavras que a gente iria utilizar. E a gente tem isso como manual, né? Aqui dentro. Se amanhã, por algum motivo, alguém da nossa equipe sair e entrar outra pessoa, a gente já tem uma base de como que a gente quer que seja o atendimento, né? Então, a gente criou um manual muito, muito forte que vai durar muitos anos aqui, se Deus quiser, dentro da empresa. E aí, a gente até, surpreendentemente, assim, eles tiveram esse prêmio aí, que chama Ciência da Venda na Prática, que aconteceu agora, se eu não me engano, tem uns 2 meses, no evento que eles fizeram, aquele Site Sales. E eu contei um pouco da história nossa, de como foi o lançamento, né, bem resumidamente, para eles, a importância deles nesse processo. Enviei um vídeo para eles, e a gente foi premiado em terceiro lugar assim, como um dos melhores cases de vendas, né, no Brasil, e recebemos esse prêmio aí. Infelizmente, eu não pude em São Paulo receber, porque ficou meio perto da data, não consegui ir, mas eles enviaram para a gente esse troféu aí, então foi bem bacana, assim, que é mais um reconhecimento e mostrar que a gente está no caminho certo.
Bacana, muito, muito bacana isso que você falou do processo, a questão de reconhecer assim a personalidade diferente dos corretores e trabalhar em cima disso, como você falou, de encaixar a pessoa onde ela vai produzir melhor, né? É realmente uma ciência da venda, né? E você acha que se vocês tivessem tentado implementar esse processo sem essa consultoria, não teria batido a cabeça, teria voltado? Com certeza. Porque assim, eu falo muito que o tempo é importante. Talvez estudando bastante, correndo atrás, a gente algum dia eu conseguiria entender assim, melhor como é que funcionaria, até poderia, eventualmente, montar esse funil sozinho. Mas primeiro, é tempo nosso, bastante. Eu não acho que eu faria isso em menos de 2 anos, considerando outras áreas que a gente tem. E eles têm um conhecimento muito grande. Eu acho que assim, mesmo eu indo atrás, eu não conseguiria trazer a mesma experiência que eles têm. Mas em 6 meses a gente montou tudo. Então, assim, se eu não tivesse feito isso em 6 meses, eu não teria feito um lançamento tão bom quanto o Riviera que a gente fez. Então, assim, o tempo é importante e o custo-benefício, que eu, na época eu olhei e falei, olha, faz muito sentido, não é uma coisa assim exorbitante, falei, nossa, é extremamente caro, é impagável. Não, era uma coisa muito interessante, assim. Então, um investimento que eu falei, olha, a gente vai ganhar tempo, a gente vai ganhar a experiência deles, já estão no mercado de vendas há não sei quantos anos, então, vamos montar um funil completamente personalizado. Então, assim, tudo fez sentido. Não tem por que a gente não parte para isso, sabe? Então, o tempo é essencial. Se eu demorasse 2 anos, talvez eu não teria feito um bom lançamento, não estaria aqui hoje contando essa história para vocês. Então, sem dúvidas nenhuma que eles foram extremamente importantes para a gente montar esse funil e ter sucesso no lançamento e nas vendas do nosso estoque também na época. Excelente. Eu vou contar um pouco agora como que a gente faz essa integração dentro do Facilita. O nosso lead ele chega na ED Station, depois por automação, né, a integração dos dois, a gente envia ele para o Facilita. Dentro do Facilita a gente cria algumas filas para cada origem do lead, cada empreendimento. Então, por exemplo, o Riviera, a gente tem origem no site, é uma fila. A gente tem origem na landing page, é outra fila. No WhatsApp, naquele botão do WhatsApp, é outra fila. Então, cada empreendimento e cada origem, a gente tem uma fila para eles. E conforme o lead vai percorrendo o funil, né, tem integração entre as plataformas. Então, a gente envia essas informações para o RD e para o Imoji, que a gente faz as pesquisas de satisfação. E no RD a gente trabalha a automação de marketing lá de acordo com a etapa no Facilita. Então, por exemplo, se ele está na etapa de qualificação, a gente tem uma abordagem. Se ele está na etapa de contrato, a gente tem outra. Se a gente está na etapa de venda, ganha outra. Oportunidades futuras ou venda perdida. Então, cada etapa a gente tem uma maneira de abordar o lead dentro do RD com a automação dos e-mails, né? E também dentro do RD a gente tem outras funcionalidades muito interessantes também que eu acho que casam muito com o que o Facilita oferece. Então, acho que a integração das duas plataformas para a gente tem sido uma experiência muito boa. As pesquisas de satisfação também, né, para clientes, de acordo com a etapa, facilita. E o acompanhamento de métricas, né, que é justamente onde é que a gente olha pelo relatório BI, como que a gente está performando em cada uma dessas etapas. E como que a gente pode melhorar, onde que está nossos gargalos, ou onde que está nossos pontos positivos. Então, hoje a gente trabalha, assim, com essa lógica, né, a gente viu agora que você tem novas funcionalidades, já começamos a implementar uma ou outra, mas isso que eu acho muito legal de vocês, que vocês estão sempre tentando trazer novidades e se adaptar às necessidades do mercado. Então, vocês escutam bastante seus clientes, né, e trazem coisas que vão estar sempre agregando. Não é uma plataforma que está parada no tempo e que daqui 2, 3 anos vai ficar defasada. Então, isso eu acho muito bom, né? Então, eu acompanhei alguns desses processos, algumas evoluções de vocês. Tem que trazer cada vez mais coisas boas e úteis para os clientes. Muito bom. Essa parte que você falou de automação de marketing, vocês, assim, veem diferença na jornada do cliente, vê que acelera essa alimentação desse lead? Como é que vocês têm visto isso? Vocês sempre perceberam isso ou vocês começaram
isso junto com esse novo processo? Foi bem junto, assim, na época que eu comecei a entrar nessa parte de marketing bastante, eu entendi a importância da gente estar sempre contactando o cliente em vários momentos da jornada dele. E muita gente até pode pensar que e-mail não faz sentido mais hoje, mas faz bastante. A gente não pode ser spam, né? Ficar enviando aqueles 300 e-mails que a pessoa enche o saco e te bloqueia, mas a gente tem que estar sempre lembrando a pessoa que nós existimos, levando conteúdos relevantes para ela, informações importantes, seja do seu empreendimento, seja informações de mercado, seja da empresa. Então, cada momento tem seu tipo de material, tipo de abordagem que faz mais sentido a gente levar para o cliente. Então, a gente começou, foi bem que junto o processo. Na verdade, o RD, foi bem na mesma época mesmo. Então, antes de integrar ele, a gente começava a fazer um trabalho separado, e a hora que a gente conseguiu integrar, uniu o bom dos dois casos. E a gente acompanha assim, né? Eu tenho certeza que faz sentido. Já recebemos elogios de clientes sobre materiais que a gente envia. A gente não envia tanta coisa, depende muito, né? De cada momento da etapa que cada um tá. Mas a gente tenta enviar coisas relevantes para os clientes, né? Que vão agregar, seja não necessariamente na venda, mas que vão fazer eles lembrarem da gente futuramente ele pode vir a ser um cliente, né? A gente fala que o tempo de médio de venda no mercado imobiliário são meses. Então a gente não pode também querer pegar um cliente hoje, não vendeu daqui a uma semana e a gente descarta ele. Então não. São processos que tem clientes que demoram mais de ano para vir fazer a compra. E se a gente não ficar na lembrança dele, amanhã ele pode esquecer da empresa e comprar de outra consultora, né? Então a gente tenta sempre manter esse contato de alguma maneira. Bacana. Vou explicar agora também um pouco como é que foi esse lançamento, né, do Riviera New Home. Eu falo que assim, foi um divisor de águas na empresa, porque foi um lançamento diferente de qualquer outro que a gente já tinha feito antes. A gente nunca tinha feito um lançamento com pré-lançamento, a parte de teaser, um lançamento oficial, que envolve também meeting com os corretores, live de lançamento, a qualidade dos materiais que a gente forneceu também com outros parceiros que a gente construiu foi muito alta, foi muito boa. A gente não teve decorado físico, a gente fez um decorado 100% virtual. A gente trouxe uma tela interativa aqui para dentro da empresa, que é tipo uma televisão de 50 polegadas, que a gente tem todas as informações do empreendimento lá, seja planta, seja imagens, tudo. Claro que a gente tem essas informações também por celular. Então, a gente criou decorado virtual, enviaram para as imobiliárias, para corretores, mas a gente tem as mesmas condições aqui nessa tela que às vezes o corretor quer trazer o cliente para conhecer a empresa, tomar um café, mostrar num local maior, mostrar para a família inteira de uma vez só. Tem um correspondente bancário aqui para fazer simulação, se for necessário. Nosso coordenador de imobiliárias para fazer a parte de explicação também, tirar algumas dúvidas, né? Então, a gente criou todas essas condições, né? Então, a gente separou o Riviera em 3 momentos: o pré-lançamento, o lançamento e pós-lançamento. Eu vou explicar cada um deles como é que foi nos próximos slides. E os materiais de divulgação, né? Então, a gente investiu bastante em books para divulgar para os corretores e clientes. Folders, flyers, outdoors também. A gente fez um barulho com outdoor bem legal na cidade. Na parte online, a gente várias fotos com renders do empreendimento muito bacanas, vídeos, artes para o pessoal postar, né, os corretores postarem. E as tecnologias, né, que foi decorado virtual, Ultra Tour 360, que é tipo um vídeo não, né, é uma imagem 360 graus do empreendimento que mostra o empreendimento e as localizações em volta. Muito interessante. E essa tela interativa, tem uma foto dela aqui também. Esse é a logomarca e as cores do Riviera, né, então é interessante que até a logo foi muito bem pensada, tem toda uma lógica por trás dessa logo, que é uma região verde em frente ao rio. A gente pegou o New Home, que significa novo momento, né, que pega muita pandemia, né, novo momento, não, desculpa, nova casa, que pegou um momento de pandemia. Então, trabalho, assim, criação do design, do branding, tudo isso foi muito bem pensado. Esse é algumas imagens do Riviera, do empreendimento. Então, são 3 torres. A gente fez o lançamento da primeira torre em agosto, depois a segunda torre em setembro,
e a terceira torre foi para o final do ano. A gente antecipou o lançamento da segunda, porque a aceitação foi tão grande do mercado que o pessoal falou, olha, antecipa aí, que a procura estava muito alta. Então, em vez de lançar em novembro, dezembro, a gente lançou em setembro a segunda. Então, algumas fotos, decorado virtual, a piscina, que é uma piscina elevada, uma vista para o rio, em frente o empreendimento é um rio que passa aqui, o Rio Berabinha. Então, assim, a gente fala que é uma vista permanente, né, porque não vai ter nada construído em frente, porque tem um rio. Então, a vista é sensacional. E perto do clube, que é um melhor clube aqui da cidade e região. O pré-lançamento, como é que ele foi feito? A gente fez alguns meetings com corretores, principalmente um dia antes da live, para explicar alguns detalhes do Riviera. A gente não passou todos os detalhes de preço, de tabela, tudo mais, para a gente guardar grande parte das informações para a live. E nem mandamos nenhum materiais para eles. A gente deixou para realmente divulgar tudo no dia da live, e nem nossa house sabia como é que era assim, o empreendimento, mas não tinha nenhuma informação, nada para divulgar. Porque a gente quis dar as mesmas condições que a gente dava para as imobiliárias, a gente deu para nossa house, para não ter privilégio. Então, a gente fez um meet com os corretores, divulgamos teasers antes, que é aquele vem aí, aguarde e tudo mais. A gente fez uma live de pré-lançamento de aproximadamente 2 horas, explicando cada detalhe do empreendimento. Até coloquei o link da live aqui. Se alguém quiser depois tiver interesse em acessar, tá no nosso YouTube da empresa. Fizemos a abertura nesse dia do pré-lançamento para o funil de análise de passes digitais para aprovação de crédito e abrimos a fila de reservas. Então, a partir daquele momento, se o cliente fosse comprar à vista ou se ele fosse financiar durante o período de obras com a construtora, ele já entrava automaticamente na fila de reservas na unidade que ele gostaria. Ou se mediante aprovação de crédito. Então, aprovou crédito, já tem prioridade para entrar na fila de reservas. E essa fila de reservas, ela foi no Facilita? Vocês fizeram junto? Como é que foi? Não, na verdade, essa a gente ainda não fez no Facilita. O Facilita, eu até sim, já vi empresas que utilizam o Facilita no dia do lançamento, que é uma ideia nossa para o próximo empreendimento, mas naquela época a gente ainda não tinha tanta experiência para fazer 100% lá dentro. Então, a gente achou melhor o controle fazer fora. E a partir do lançamento, a gente abriu o espelho de vendas no dia seguinte, que facilita para todo mundo. Bacana. Uma dúvida, João. Você falou para mim, né, que vocês tiveram a live, né? O tour também foi virtual, vocês optaram por não fazer o decorado e foi uma experiência muito bacana. Eu queria saber como é que o cliente recebeu essa questão de tour ser 360, dessa tecnologia, como é que foi essa recepção dele? Foi muito boa. Assim, até superou nossas expectativas, né? Porque é um quebra de paradigmas, né? Você não ter um decorado físico foge um pouco do que as pessoas estão acostumadas. E a gente sempre fez decorados físicos. Então, só que tem um custo, tem um tempo de montagem. A gente não tinha esse tempo e nem esse espaço no início para fazer um decorado. E como veio a pandemia, as pessoas começaram a se estar muito mais abertas às tecnologias, às coisas online do que antigamente. Então, a gente falou, olha, vamos fazer esse teste, vamos fazer um lançamento 100% virtual. Se for ao caso, futuramente a gente pega um primeiro pavimento da torre e monta um decorado físico. Mas, assim, não teve necessidade, tá? Já estamos batendo a última laje da primeira torre em breve. Então, assim, a gente não viu essa necessidade, a aceitação do mercado foi muito boa, com o virtual. Inclusive, assim, adoraram, porque é uma coisa diferente, bonito e fácil de ver. Claro que, assim, o físico ajudaria um pouco mais, sempre ajuda. Mas você tem que colocar tudo a balanço, custo-benefício, em questão de tempo, de custo, tudo mais. Então, assim, a gente falou, olha, vamos começar só com virtual e vamos ver se dá certo. Vimos outras consultoras no Brasil fazendo 100% virtual e a gente achou que o mercado estava preparado, né? Então, graças a Deus, tem dado muito certo. A gente já vendeu mais de 60% do empreendimento, 70%, se não me engano. Eu tenho uma foto da nossa disponibilidade aí, que eu tirei semana passada, eu tenho uma foto dela aí mais para frente.
Bacana, que eu acho que é uma, assim, uma dúvida, né? E um desafio também que vocês fizeram aí de estar fazendo só essa parte online. Eu acho que os gestores gostariam de saber como foi para também estar implementando, né? Para ter tiver essa solução. Eu acho que compensa bastante, assim, eu acho que pode ter físico? Pode, mas não deixe de fazer online, porque é importante, tem muita gente que gosta, principalmente geração mais nova, quanto mais novo, mais adepto, né? Então, e hoje a gente vê muitas pessoas jovens com condições financeiras boas, principalmente pessoal voltado para a parte de tecnologia. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter, tá, o online. Se for, tiver o físico, ótimo, mas dependendo da situação, você consegue fazer um lançamento sem o físico também, que foi o nosso caso. O lançamento, né, o dia D, a gente colocou uma lona, que é essa daqui da canto direita em cima, com a disponibilidade em tempo real. Então, a gente fez um evento no sábado, a gente fez algumas parcerias com rádios, fizemos um café da manhã aqui, espetinho, trouxemos algum movimento, né, para a cidade, então a rádio colocava música também, fizemos anúncios na rádio simultaneamente, demos brindes para o pessoal, para os corretores, para os clientes, tinha a tela interativa para os corretores apresentarem para os clientes deles o empreendimento, que é essa aqui do lado direito, que fica bem aqui na entrada da empresa, e fizemos esse espelho de vendas físico, que, assim, eu sei que o Facilita tem essa disponibilidade, mas na época a gente ainda não sabia a melhor maneira de usar, como que ia fazer esse lançamento, e a gente teve a ideia, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma lona grande aqui, né, que ocupa a parede inteira, vamos colocar nossa disponibilidade lá, e esses adesivos aí dos empreendimentos. Então, conforme ia sendo vendido, a gente ia arrancando o adesivo. E aí, durante o período de pré-lançamento até o lançamento, a gente ia colocar as 5 primeiras pessoas vão entrar às 8 horas da manhã, as próximas 5 às 8h30, então, a cada 5 pessoas, 5 clientes, a cada meia hora a gente fazia 5 clientes. A pessoa chegava aqui, muitas já tinham a unidade dela escolhida, algumas escolheram na hora, então, conforme ia vendendo, né, a gente ia tirando adesivo e ficava a disponibilidade em tempo real ali das nossas unidades. E o pós-lançamento, né? Então, esse aí a gente fez dois eventos de lançamento nos meses de agosto, mês de setembro, para a primeira e para a segunda torre. E o pós-lançamento a gente faz o controle de disponibilidade, reservas pelo Facilita, né? Então, um dia depois do lançamento a gente já abre para todo mundo no Facilita, em tempo real, atualiza tudo que foi vendido, está reservado. Uhum. E fazemos as premiações de vendas. Então, a gente premiou depois de 3 meses de cada lançamento, a imobiliária e o corretor que performou melhor nesse período. Então, os 3 primeiros, né? O primeiro, segundo e terceiro lugar, deu uma premiação. Para o primeiro lugar, a gente deu televisão, além do troféu. Então, a gente premiou todo mundo logo depois do lançamento. E aí, estou mostrando a disponibilidade nossa no Riviera hoje. São 240 unidades, aí tem 241 porque teve uma lá que deu indisponível, que tá indisponível. Mas são 240 unidades no total. Hoje nós temos 72. Se não, eu acho que vendeu mais da semana passada para cá. Deve ter 70 disponível hoje, que é menos de 30%, né, do empreendimento. Sim, ali está tendo no espelho ali, ele está falando que é 29,8, né, que ainda está disponível do total. Exatamente. Bacana. E isso é muito bom, porque assim, a gente teve experiências antigas, nossos empreendimentos, o último empreendimento nosso, que assim foi bem legal também, que era o Z-Tower, a gente finalizou a obra dele com menos de 20% do empreendimento vendido. Então, assim, para a consultora, você descapitaliza muito, né? É muito ruim. Então, hoje você tem mais de 70% vendido, sendo que tem só um ano e pouco de obra, um ano e meio, não, nem isso, um ano e 2 meses de obra. A gente começou a construção junto com o lançamento também, né? A gente não esperou nada. Então, isso é muito bom, porque você consegue ter um fluxo de caixa positivo durante esse período. Então, a gente está muito satisfeito, né? Nos últimos meses tem performado bem, a gente até achou que poderia
ter alguma mudança, alguma retração forte do mercado devido ao período de eleição, mais imprevisível. E graças a Deus não, continua num volume, uma frequência muito boa. Bacana. E qual que foi, assim, o seu esforço como gestor para estar implementando? O que você falaria para quem está querendo também trazer essa transformação, pensar mais no processo? Você já começou falando, né, que você fez um estudo, você conversou com pessoas, você fez curso. O que você acha que o gestor precisa para realmente conseguir fazer essa virada? Olha, o gestor tem que estar presente na operação, isso é um fato, não adianta querer colocar na mão só de funcionários, porque é muita coisa para gerenciar, são muitos detalhes e você tem que estar entendendo de todo o processo, né? Então, às vezes você consegue, óbvio que na operação do dia a dia não tem como você estar presente em 100%, você tem que delegar as pessoas, colocar elas nos locais certos, né? Nos, nas operações certas, mas o gestor tem que estar presente na operação, na implementação, nas reuniões, no entendimento. Pelo menos foi o meu caso, assim, eu sou muito adepto de tecnologia, né? Então, assim, eu fiz muita questão de estar na frente de estudo. Então, até hoje, quem controla o Facilita sou eu, assim, a parte de gestão dele. Então, a gente delega para outras pessoas também algumas funcionalidades, seja corretor, coordenador, supervisor. O acompanhamento do funil dia a dia não sou eu que faço, mas as configurações é sempre comigo. A ideia por trás, como que a gente montou. Então, eu acho que o gestor, o líder que for implementar, tem que estar presente sim, sem dúvidas nenhuma, na implementação 100%. Não adianta só querer trazer a tecnologia, porque a tecnologia é muito boa. Mas, se você não tiver, sabe exatamente o que está fazendo, ter processos, organizar a equipe conforme da melhor maneira possível, não, não vai trazer o resultado esperado. Uhum. E essa parte de pessoas aí, vocês, como você me falou aí no início, né? Vocês tiveram toda uma parte de uma gestão das pessoas também, né? Do que ela fazia de melhor. O que você daria assim também de dica nessa parte de gestão de pessoas? O gestor ele precisa chamar alguém para entender melhor, ele precisa, como é que ele incentiva a equipe? O que você acha sobre isso? Assim, todo mundo tem qualidade, mais qualidade em algumas as áreas do que outras. A gente primeiro tem que entender, né, o que a pessoa pode entregar, onde que ela encaixa melhor na empresa. Claro que, assim, se a pessoa está na sua empresa, não é à toa, ela tem um motivo de estar lá. Mas, às vezes, ela não está alocada na região certa. O gestor tem que ter essa visão, entender, ver que o seu processo está funcionando ou não, e ter paciência. Eu falo isso porque, assim, quando a gente começou com Facilita, ia mudar essas mudanças, eu achei que em 6 meses a gente ia ter mudado tudo, ia mudar da água para o vinho. E foi um processo de 1 ano e meio, praticamente, para a gente atingir um nível de maturidade interessante. Claro que a cada dia que vai passando, você vai tendo mais maturidade, mas nem sempre as coisas acontecem na velocidade que a gente gostaria, porque cada pessoa tem seu momento, tem seu tempo, tem suas dúvidas. Então, você também vai aprendendo muito ao longo do processo. Então, as coisas demoram um pouco mais do que a gente imagina, mas eu sempre falo, confia no processo. Eu sempre tive certeza que a gente ia fazer um bom lançamento, que a gente ia conseguir chegar numa maturidade boa. Demorou mais do que eu imaginava, mas o caminho era esse, não tinha muito segredo. E quando você está no caminho certo, você confia no processo, a probabilidade de dar certo é quase 100%. Então, mas você tem que estar junto às pessoas, entender também quais são os objetivos de cada um, o que cada um quer dentro da empresa, se uma pessoa ela quer mais resultado imediato, se a outra quer ir mais devagar no tempo dela, qual que é a expectativa de cada um para entender exatamente onde que ela encaixa melhor dentro da sua equipe. Bacana. Aqui eu falo um pouco de uns prêmios que a gente ganhou, além desse da DNA de vendas, a gente recebeu um prêmio aqui que foi 2 semanas atrás, em Uberlândia. Eles premiam, tem 43 anos que eles fazem um prêmio aqui para 100, chama Top 100, são 100 personalidades e empresas de diversos ramos dentro da cidade. Então eles escolhem uma de cada ramo para premiar, para certificar.
No caso, a gente recebeu 2 troféus, que foi o empreendimento do ano e a construtora do ano aqui em Uberlândia. Então, alguns órgãos que fazem parte dessa premiação, que é a CIUB, que é sobre, da indústria de Uberlândia, a FIENG também, o CDL, o pessoal da OAB, porque premiam diversos setores, né? Então, pegam, seja advogado, seja empresa de advocacia, construtora, empreendimento. Então, foi muito legal, porque é mais um reconhecimento que a gente tem de que as coisas estão sendo feitas da maneira correta, a gente está no caminho certo, a gente quer sempre melhorar, tem coisa a melhorar sempre, a gente está de olho sempre em novidades de mercado, tanto para a parte comercial quanto para as outras áreas, mas é muito legal que a gente vê que a gente está no caminho certo, está sendo reconhecido por isso, então a gente ficou muito feliz e foi gratificante essa premiação para nós. Muito bom, parabéns. Como o empreendimento imobiliário do ano, é um reconhecimento muito bacana, excelente. Sim, isso é muito legal, porque, assim, claro que tem os lançamentos bem feitos também na cidade, muito, muito interessantes. Então, se você receber esse prêmio é bem gratificante, porque foi o primeiro, né, que a gente montou dessa maneira. A gente fez um lançamento, eu não sabia como fazer um lançamento, nunca tinha feito um lançamento antes. A gente até cogitou trazer uma empresa para fazer isso, tem empresas excelentes em Uberlândia que fazem isso hoje. Uhum. A gente tomou a decisão de falar, não, vamos fazer nós mesmos, a gente quer ter o contato direto com os corretores, com as imobiliárias. Então, assim, fomos atrás de conhecimento, conversando com bastante gente, pegamos dicas. Então, assim, toda essa estratégia de lançamento, ela foi montada de acordo com cada dica que a gente ia pegando de imobiliária, de outras construtoras, de pessoas que estavam, corretores que estavam na linha de frente, próprio pessoal dessas empresas que fazem lançamento foram muito solícitos com a gente, apesar de não termos feito com eles. Ele falou, João, pode vir aqui que eu vou te explicar exatamente como que eu faço. Ele, inclusive, utiliza o Facility também, como que eu faço. Então, assim, fomos pegando muitas dicas legais até montar o nosso lançamento. Então, foi uma primeira experiência, assim, foi cansativa, mas a gente tem muito orgulho de ter dado certo, ter montado, né, e chegado nesse ponto. Recompensador, né? É recompensador, sem dúvida. E algumas dicas finais, né, que eu dou para todo mundo. Ter os parceiros certos, né, porque o mercado hoje tem muita gente. Você parar a pensar em todos os setores, seja de comercial, seja de engenharia, seja de administração, TI, tem muita gente fazendo muita coisa. Então, assim, às vezes é difícil a gente escolher as pessoas, as empresas, é muita informação. Mas você escolher os parceiros certos faz muita diferença. Não é qualquer pessoa que entrega coisas bem feitas. Às vezes é melhor você não contratar alguém do que contratar e ter uma quebra de expectativa e ter um processo mal feito, porque isso é tempo, isso é dinheiro, isso é tudo. Então, acertar nos parceiros, a gente foi muito feliz nas nossas escolhas, né? Claro que, assim, em outras áreas, a gente já errou também, é natural, a gente às vezes criar uma expectativa e não ser 100% do que a gente imagina, mas falando especificamente, assim, do comercial e no geral mesmo, a gente acertou bastante, então facilita, superou nossas expectativas, a DNA também, então são duas empresas que mudaram o nosso dia a dia positivamente. As outras também que a gente utiliza hoje, claro que tem sua importância grande também, mas eu falo muito essas duas porque foi realmente mudança de chave e no momento certo. Tecnologia ajuda muito, né? Então não é só ter processo também e pessoas, tem que ter tecnologia porque ela automatiza muitas coisas, tarefas repetidas, né? Aquelas tarefas que braçais que a gente acaba muitas vezes fazendo, que a gente pode otimizar o trabalho dos funcionários, o trabalho da equipe, o dia a dia, e, e não ter necessidade de ficar se desgastando com isso ao longo do dia. Então, tecnologia é muito importante, eu sou 100% adepto e estamos tentando cada vez mais trazer, mas é claro que a gente tem que ter a realidade da empresa. Cada empresa tem sua realidade. Então, algumas empresas cabem algumas tecnologias e plataformas que outras menores talvez não caibam. Então, isso é muito pessoal, não existe uma receita de bolo, né? Então, para nós, cada empresa que a gente trouxe foi muito bem estudada. Foi algo que eu achei bonitinho, eu falei, vamos tentar, e, enfim, foi muito bem pensado cada um dos parceiros de tecnologias. Processo,
são necessários. Se não tiver processo, as coisas perdem o sentido, se ficam bagunçadas. Né? Então, eu já vi muito falar disso, que são os 3P, né? Já vi falar de vocês, de outras empresas, sempre falam muito isso, que são pessoas, processo. Desculpa, eu botei 3P aqui, mas tá errado um pouco, não são 3P, né? Pessoas, processo e tecnologia, né? Mas que é o importante, né? Que são as pessoas que fazem parte do processo, os processos, e a tecnologia que vem para auxiliar nessa integração toda. O líder precisa estar presente na operação, foi o que você me perguntou agora mesmo. Ele tem que estar assim, não dá para o líder estar ausente. Então, é trabalhoso, não é uma coisa assim simples que você vai apertar um botão e vai funcionar, tem que estar presente, mas que a recompensa compensa. A gente não precisa inventar a roda, porque eu falo que a gente tem muitas coisas boas em muitas construtoras, imobiliárias, empresas fazendo coisas muito interessantes pelo Brasil. E cada uma em sua região, algumas são nacionais, outras são regionais, municipais, enfim. Quase nada que a gente trouxe para cá a gente inventou. A gente tirou de exemplo de lugares que dão certo. Então, a gente não precisa querer inventar tudo, a gente pode copiar, óbvio que, né, copiar da sua maneira, personalizado para você, tirar bons exemplos, faz parte, todo mundo tem que fazer isso, e aproveitar para se destacar no seu mercado, porque o que acontece muita gente deixa de trazer coisas ou implementar novidades, porque falar, na minha cidade, o pessoal ainda é muito arcaico, ainda não chegou isso, ainda não precisa disso, ainda não tem necessidade, as pessoas não querem. Às vezes a gente tem essa mentalidade um pouco atrasada de não querer implementar porque as pessoas da sua região ou do seu local, do seu mercado ainda não estão implementando. Mas aí está uma oportunidade para a gente se destacar, porque se ninguém está fazendo e você começa a fazer, você se destaca na sua região, seja nacionalmente, seja regionalmente, né? Então, eu falo que o Brasil, às vezes, a gente tem, no geral, tem menos empresas fazendo coisas de alto nível, mas isso é bom, por um lado. Bom porque a gente tem essa oportunidade de crescer e aproveitar e É pioneiro, né? ser pioneiro, exatamente. Isso em todas as áreas, eu falo. E é uma coisa que eu sempre falo pro pessoal aqui, falo, gente, a gente não tem que correr atrás, a gente tem que correr na frente. Porque quando você corre atrás, você está atrasado. Então, eu vou esperar todo mundo implementar do mercado, todo mundo do mercado implementar, para depois, a hora que não tiver mais jeito, eu implemento. Não, a gente tem que estar na frente, porque tem uma recompensa se estar na frente. Você tem que estar sempre se mostrando uma empresa moderna e adaptada às novidades. E quando você é pioneiro, o benefício disso, as pessoas te enxergam de uma maneira diferente. Então, por exemplo, depois que eu trouxe Facilita, 1 ano e meio depois, eu vi o pessoal do Sindusconda aqui discutindo implementação de CRM, de algumas coisas parecidas com o Facilita para outras construtoras. E eu falei, nossa, a gente começou esse processo tem 1 ano e meio já, então, assim, a gente viu que a gente já, óbvio que tem outras consultoras, né, que tem processos muito interessantes aqui também, mas a gente viu que a gente estava acima da média, bem acima da média nesse sentido aqui em Uberlândia. E confiar no processo e ter paciência, porque foi o que eu falei, às vezes as coisas demoram um pouco mais do que a gente imagina, que a gente gostaria, mas a cada dia é uma vitória que vai acontecendo e a gente confiando no processo e sabendo onde você vai chegar e tendo paciência, não tem muito erro. Então, estar presente, confiar no processo e ter paciência, que se você está no caminho certo, as coisas vão acontecer. Excelente, João. Esse conteúdo que você trouxe foi muito rico. Acho que vai auxiliar demais outros gestores aí que estão ouvindo. Toda essa parte que você falou sobre essa resiliência, né, de acreditar no processo, de ir atrás, de estar junto, a importância da tecnologia. E como você falou aí, ser pioneiro, como a gente diz aqui na Facilita, nessa transformação do mercado imobiliário mesmo, né? Trazendo essa tecnologia
para auxiliar, para vender mais rápido, para conseguir ter o controle dessa venda inteira. É muito sobre não desperdiçar também, né? Quando a gente fala sobre leads, aproveitar esses leads, conseguir ver o que está acontecendo com eles, é muito sobre não desperdiçar o trabalho que está sendo feito, né? Então, Sim. queria te agradecer pela essa participação, e eu acho que você trouxe muita coisa boa. Dá para cortar esse webinar em vários pedaços, assim, e aproveitar ricamente isso. Eu gostaria de te agradecer, se você quiser ter mais algumas considerações aí finais. Que bom, Ana, fico feliz. Eu que tenho muito a agradecer a vocês por esse tempo, por essa parceria. Só me relacionei com pessoas muito boas aí na equipe de vocês. Já passei por atendências diferentes aí dentro e todos sempre muito solícitos. Então, parabenizar vocês por ter montado essa estrutura também de atendimento, de estar presente, pessoas muito boas. Conheci o Glauco recentemente no evento em São Paulo, no Conecta Imob, bati um papo com ele de 1 hora ou mais, e conversamos muita coisa legal, trocamos ideias, ele contou algumas novidades que estão por vir, eu dei outras sugestões também, que algumas, inclusive, já estão sendo para ser implementadas. Então, assim, eu realmente só tenho a agradecer, elogiar vocês, e as pessoas que estão na equipe de vocês, a plataforma, tudo mais que vocês estão implementando. E é um prazer para mim estar aqui falando, né? Realmente eu falo com muito orgulho, porque é um case de muito sucesso e muita mudança aqui dentro da empresa, que mudou da água para o vinho, tudo, do nosso comercial. A cara da empresa, todo mundo fala, corretores falam, imobiliárias falam, como que a gente deu uma cara nova nesses últimos 2 anos. Então, assim, só tenho coisas boas a falar aí de vocês, são nossos parceiros, e estou sempre indicando. E o que precisar de mim, assim, tiver dúvida, eu deixei meu contato no final lá também. Se alguém quiser E entrar eu vi que tem um QR Code também, né? Dá para entrar lá, vai entrar nas suas redes sociais, como o QR Code está indo para onde? isso, estou no LinkedIn. Então, LinkedIn. ativo, quem quiser mandar mensagem, pode mandar lá. Se precisar também de mais contatos meus, quiser e-mail, telefone, também estou à disposição aí para quem quiser. Bacana que você falou essa troca, assim, de quando você falou sobre não ter que inventar a roda, de ver o que está funcionando, é muito também de trocar ideia com outros gestores, né? Ver o que eles estão fazendo. Acho que isso é muito importante no mercado. Sim, eu falo muito isso, assim, eu realmente não tenho nada a esconder, eu quis trazer um conteúdo rico, porque eu aprendi com outras empresas que abriram as portas para mim, com outras consultoras, com pessoas de coração muito bom, que foram trazer experiência para a gente, e não tem por que eu esconder também. Então, falar, se apresentaria isso para qualquer pessoa, se fosse uma consultora em Uberlândia também, em concorrente, eu não tenho problema nenhum em mostrar, eu acho que o mercado cabe todo mundo, tem espaço no mundo, no nosso mercado imobiliário. Então, da mesma maneira que eu recebi pessoas, que pessoas me receberam de coração aberto, eu estou de coração aberto para quem quiser tirar dúvida ou precisar de algum auxílio. Bacana. Obrigada, então, João. Obrigado a você. Tô falando aí. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.